Então nós vamos esquentar a engrenagem principal do virabrequim. Em torno de 80 graus. Para colocar ali. Só uma dilatada, né? Não, os 80 graus. É que tá frio hoje, né? É. Então tá, vamos ver. Não, ainda não. Não deu, né? Você vê, né? Tá muito frio hoje, tá uns 10 graus agora. É, a temperatura ambiente não tá ajudando. Vamos lá. Vai lá, agora passa. Então ele trabalha com um ajuste, né? Olha só. Você viu? Ele tem até folga. Né? É um ajuste com interferência. Agora ele esfriar isso aqui só com a prensa. Gruda. Já. Beleza. Bom, então a sequência de montagem aqui das engrenagens, né? Primeiro bronzina, engrenagem do comando, trava, engrenagem do distribuidor, outra bronzina, defletor de óleo da polia, né? Aí o Josué tá colocando as bronzinas com as travas ali, né? E a bronzina bipartida. Essa é a do meio, né? Bipartida, né? É do meio da carcaça, né? É isso. Vem aqui a bichinha. Falou do detalhe da bronzina da Smaggon? Ah, tá aqui, ó. Na verdade, por que a gente preferiu dessa marca aqui? Sugestão da retífica, né? Porque ela tem mais material para cortar aqui assim, né? No limite, né? Essa face aqui, com esse afundadinho aqui, fica para fora do carro, né? Então, na verdade, eles têm mais material para cortar aqui. Bronzina de tecnologia antiga. Fabricado no Brasil, aqui perto, em Ponta Grossa ainda. Você vê, temos que prestigiar peça nacional. Então aqui a gente estava tendo uma dificuldade na montagem do pinhão do distribuidor aqui. Agora tá certo em relação à marca da polia. E o virabrequim tá ali já para os devidos testes de fechamento da carcaça. Casquilhos agora. Casquilho de comando, né? Esse é metal leve. Metal leve novo. Coisa boa. Mas é bom, ele não é... moderno. Eu quis pegar um usado e não me dei muito bem. Comando standard. Aplique. Aplique. Aí, ó. Mas você deu uma polida no bicho também? Dei uma melhoradinha aqui na fiação dos cames aqui, né? Então, as marquinhas. Casou, né? Feito a... Teste de junção das carcaças, né? Isso. Deixa eu ver se não... Comando ali. Aqui mesmo. Então, pessoal, fechamento da carcaça, a gente faz uma prévia, né? Pra verificar se não tem nenhuma mancal preso, né? Começamos com um aperto de 1 kg ou 10 newtons e depois o aperto final de 3,5 kg ou aproximadamente 35 newtons. Olha aí, ó. Tá bem justinho, ó. Mas é isso aí, ó. Tá sem cola, foi montado sem cola, não tem tucho, não tem nada. Só montado o virabrequim com engrenagem e engrenagem de comando. Tá virando certinho, bem justinho. O virabrequim, ó. Falta ali depois os calços. Livre, leve, solto. E sem nenhuma folga radial, né? A folga axial normal porque tá sem os calços, né? Mas é isso aí, o motorzinho... Olha só. Esse é o principal. O que acontece? Você monta um motor, vai passar na cola, aí quando você aperta, o motor trava, né? E daí você tem que desmontar tudo de novo, limpar a cola, retirar o óleo. Isso que é complicado. Óleo, lavar, resolver o problema. Muitas vezes tem que levar para retífica de novo, né? Porque... Pode ser um mandrilhamento errado. Leva de retífica, medida. Mas é isso aí, aqui tá tudo ok. O comando tá um pouquinho pesado, Brasa. Novo, né? Novo com bronzina nova, né? Tipo, vamos fazer uma propaganda negativa aqui, né? Aqui, ó. Brasa? Olha aí, ó. A bronzina, essa bronzina Mali, né? Que comprou a metal leve aqui, ela é de alumínio. Ela é uma liga de alumínio. Diferente dessas originais aqui, por exemplo, né? Que ela tem, parece que mais aço. Não sei, o material é diferente. O material aqui de 30, 40 anos atrás parecia mais robusto, né? E o material de hoje, ele parece que não conforma direito ali nos mancais, né? Então a gente teve uma certa dificuldade para achar o ponto ideal. Então você vê, as bronzinas usadas até que não tão ruins, mas
O material, você sente pelo peso, ó. Tá? Pelo peso aqui. As novas são muito mais leves, né? Ou seja, indica que tem um material mais fraco. Mesma coisa na hora que a gente chegar no aperto das bielas, vocês vão ver, ó. Essa é uma peça antiga, tá? Essa aqui é uma peça da década de 90, estoque antigo, que eu encontrei na internet. Muito mais pesado o conjunto de bronzinas aqui do que seria um atual, né? Então é isso, né? Mas é isso aí, agora vamos desmontar, né? Desmontar, conferir de novo tudo, colocar os tuchos. Pra daí poder fechar em definitivo, né? Passar Carcaça. a cola e tá montado o motor. É um motor que vai ficar muito justinho, motor quietinho. O pessoal fala que o motor de Fusca tem barulho de máquina de costura, né? Não pode. Não pode. Ele pode bater um pouquinho de válvula. Válvula que faz parte do charme. Mas acionamento mecânico. Muitas vezes é essa engrenagem que tá virando aqui, ó. Tô virando essa engrenagem nova ali, que é a engrenagem do eixo de comando. E ela tem folga, né? Com a engrenagem do Verbiquim. Daí fica aquele. Parece que tem um grilo dentro do motor. É isso aí. E a gente que é aficionado por motor boxer, a gente já conhece todos esses detalhezinhos, o motor tem que ser quietinho. Não é porque o Fusca que tem que ser barulhento. Exatamente. Tem que ser bem quietinho. Mas é isso aí. Beleza, vamos partir pro próximo então. Vamos tocar em frente. Isso aí. Tá, então agora é o fechamento definitivo da carcaça, né? Depois de todas as conferências, né? A observação, algumas pessoas montam, né? Se você tivesse uma bancada original, a gente colocaria as bielas primeiro aqui, né? Já podia até aprender, colocar no torque de 5 kg. Mas como a gente está montando aqui, a gente está com um espaço limitado, a gente monta essa carcaça, depois a gente coloca com cuidado para não cair não escapar a bronzina, mas como diz, só muda a colocação dos ingredientes, no final dá tudo certo. O bolo é o mesmo. O bolo é o mesmo. Então tá certo. Essa aqui é a cola de junta para motor a diesel, né? Que é uma colinha. Uma cola que aguenta maior temperatura. E ela é super barata, essa cola. É boa e barata. Melhor do que o Loctite até, sabe? Porque o Loctite ele pode espalhar para dentro e tapar alguma saída de óleo, uma entrada de óleo. Fecha alguns motores com... Opa! Caiu ali, ó. O pessoal fecha alguns motores com silicone, Silicone, né? Eu não gosto. Eu acho que essa cola aqui, ela é bem fininha, né? Ela espalha bem, e gruda de uma forma bem honesta, assim. E aqui é só um filetinho mesmo, só pra... Só mesmo pra garantir, né? Vamos... Bom, vai passar na carcaça inteira, a gente já mostra o resultado aí. Então agora nós vamos montar as bielas com a carcaça ali já fechada. As bielas... Detalhe Coloca na luz aqui, né, velho? O detalhe da bronzina, essa bronzina aqui é da década, acho que de 90, né? 94, acho que estava na caixa. É uma bronzina metal leve original, né? De verdade, como diz. Ela é pesada, eu senti na mão. Ela é uma liga metálica com essa camada, né, que eles chamam, seria essa bronzina, né, é uma liga, né, uma liga leve que faz que não gera atrito, né, que não tem atrito com, faz o mancal. Aqui as bielas eu até queria ter mostrado para vocês, mas como a gente está querendo adiantar o serviço aqui, a recomendação que eles falam, né, é pesar elas, né, pesar as 4 bielas. Eu comprei uma pequena balança aqui de precisão digital, né, para você ver se tem diferença de peso. Uma biela preparada, pelo que eu andei vendo por aí, 580 gramas mais ou menos, tá, no estado que ela está aqui. Essas aqui eu pesei e deu 615. Diferença, segundo a apostila, você pode ter diferença até 10 gramas, né? E aqui eu tive diferença de 1 grama, tá? Ela está dentro do limite peça nova ainda, nem peça em manutenção, então eu não vou fazer nada. Normalmente quando a biela está muito ruim, você começa a retocar o material dela, né? Aqui assim, nessa lateral, aqui nessa parte aqui, tem gente que chega a retocar ela inteira. Alguns retocam aqui assim, nessa curva, né? Porque daí não agride muito o material. Mas 1 grama de diferença é praticamente desprezível, né, José? Não. Então nem vale a pena mexer, né? Negativo. O que foi feito aqui, como eu falei para vocês, por sugestão até do Marcos Vecchia lá, eu furei, né? Ela já tinha o furo aqui, mas a bucha que os caras fazem, ela é fechada. Então, 3 furos aqui de lubrificação, né? Porque os motores novos não tem esse terceiro Isso. furo, somente só o de cima. Os motores torque, né? Eles otimizaram aqui, eu acho que até a retífica andou trabalhando melhor aqui, né? Que ele não era tão grande assim, mas beleza, com 3 aqui fica até mais confiável, né? Então é isso, vamos sofrer um pouquinho mais agora. O bloco já tá, né? Tá fechado, né? Vamos tentar montar então com tudo no lugar. É mais complicado, mais chatinho, mas como a gente tá montando aqui num
cima da bancada, né? É, Então, aí não acredito tem que problema, né? Vamos devagarinho. Um Isso detalhe aí. detalhe da biela aqui, né? Uhum. É essa marcação. Todas elas têm essa marcação. Ah, é. Um lado é liso e aqui tem esse ressaltinho. É. Voltado para cima, né? A numeração da biela, esse número aqui Ah, não é... exato. Esse é o número da biela, não é um número padrão, É. pode ser qualquer número. Os dois números sempre tem que casarem, até para você não inverter porque essa aqui é 462. Você não pode colocar a tampa do 462 na 430, senão vai travar, vai dar errado. Exatamente. E- Cada um é seu par, né? E aqui tem um chanfrinho na bronzina, né? Que é uma trava. Daí ela se opõe aqui, ó. Né, nessa posição. Não sei se consegue focalizar lá. Correto. Isso, Olha aham. lá, elas vão se oporem, Aham. travam, e daí é só apertar lá. Ah, que joia. É isso aí. É isso aí. Beleza, então, vamos lá. Vamos montar. Isso aí. Lembra aquela vez 1200 que eu troquei e fiz desmontei as bielas, né? Aham. E daí deixei o Verbiquim aparentemente tava bom, daí o Sr. Gerson ainda falou assim, pega uma lixinha lá, 1200. Vai lá. Quer comentar, não? Ah, deu certo, né? Olha lá, ó. Ó, 5 quilos, né? 5 quilos, isso, deu estalo. Então, um detalhe, pessoal, eu falei já hoje que a gente ia montar as bielas no bloco, não tem nenhum problema, deu um pouco mais de dificuldade, mas pelo nosso pequeno espaço aqui, facilitou, né? Aham. Uma coisa, a gente fez esse trabalho assim, porque o Verbiquim não foi feito a retífica, era um Verbiquim standard original de fábrica, foi feito só o polimento, estava dentro das medidas, né? A gente conferiu aqui, e depois foi conferido na retífica também, estava dentro dos padrões, tá tudo certinho. As bielas também não foram trocadas, foram conferidas. Eles E fazem o feito- teste de ovalização, né? Conferidas e feito as buchas. Então a gente tinha certeza que elas não iam travar, e justamente, olha aqui, ó, a folguinha normal, aquela folguinha axial, né? Uhum. Isso é normal, tem que ter essa folguinha, mas ela não pode ter uma folga radial, ou seja, a folga aqui Sim. é um cabelo de sapo, né? É muito pequenininha. Todas essas imperceptível. folgas existem porque ela é para dilatação do material, circulação Então, ó. lubrificante, né? Tem que cair com o próprio peso. Aham. É isso aí. Não, ó, ela tá nova, tá com óleo, ó, Aham. ó, mas ela não cai pesada, ela tem um leve... Ela não tá travada, né? Ela não tá está- presa, não ela está- escorrega. O óleo seria, na verdade, a folga é o óleo que tá preenchendo essa folga, né? Fazendo película ali. Mas é isso aí, ó. Beleza. A gente já tinha conferido isso antes, é bem isso daí. E bateu. Mas, se é feita a retífica, é interessante pegar, antes de montar o Verbiquim, montar todas as bielas, apertar ela, tentar fixar na morsa aqui, e apertar com o torque de 5 kg, pra ver se não tá prendendo, né? Ou se não tem folga também. Sim. Porque, pô, imaginou você montar um motor, E perder por causa das bielinhas. e daí você tem que desmontar o Verbiquim porque tem uma biela que tá prendendo. Deus o Aí livre. não adianta, daí você tem mecânico, ele não desmonta, o que ele vai fazer? Ele passa uma lixa aqui dentro aqui. Tem uns camaradas que eles pegam, fazem isso aqui, ó. Uma coisa bem bobinha, não tem aqui. Vou pegar aqui, só um exemplo. Eu já desmontei, o cara pega, coloca um pedaço de papel aqui, ó, e aperta. Nossa. Aí ele esmaga o papel, ele não assenta 100%, Aham. só que um simples pedacinho de papel desse aqui é o suficiente para soltar a biela e até dar uma folga. Nossa, é verdade. Então porque vai molhar, vai umedecer. Não, mas ele faz a função. Aham. Só que descentrou a biela, Sim. tirou totalmente ela de posição. Né? Sim, sim. Mas é isso aí. Beleza, Vamos continuar o então. negócio aí. Isso aí. 11 horas da noite. Então, olha aqui que legal. Aqui tá Aqui tá o bicho. Olha aí, Você chegou? Volkswagen. Você chegou a tirar Eu acho que eu cheguei a abrir esse aqui, se não me engano. Esse. Vê se o pino não tá aí. Tá solto ali dentro. o pino Eu levei pra eles fazerem a medida da bucha da biela, bucha né? da biela, né? Então é isso aí. Vamos se divertir com isso aí agora. Então deu Então certo. montado o anel de óleo, né? Aham. Os detalhes das cores vermelha e verde não pode sobrepor uma em cima da outra, né? Porque senão vai vazar óleo. Vai queimar óleo, parece que o carro não foi colocado anel. Aí o detalhe, esse aqui é o anel de raspagem, né? Tem uma marquinha em algum Marca lugar. top ali, ó. Bem ali, ó. Ah, tá. Isso. Top. Top ali, voltado para cima. Isso. Então,
A gente coloca o bicho ali. Tem as ferramentinhas para abrir anel, né, Brasa? Mas é que a gente é da velha guarda, né? Exercita os dedos, pelo menos, né? Na verdade, vamos ter que usar para colocar no cilindro depois, né? É. Que é mais delicado, né? Não pode... Esse aí é o segmento, né? Olha lá. Aham. É Colocadinho. uhum. Ele fica, parece que tá errado, mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Ele fica espalhado. É, porque depois quando dentro das camisas ele se ajusta, né? Isso. Ele vai Faz a vedação perfeita. fechar. Uhum. Vou pegar E o aqui primeiro esse aqui. ali, ó. Ele vai ficar, olha a fresta que ele fica aqui, né? Esse também deve ter marca, né? Tem top também. Aham. Daí dentro da camisa ele fica, ele tem que ficar... olha lá. É super justo. Meu Deus. Ela fica uma folguinha que quando ele tá de dilatação ela vai acabar Aham, vedando. vedando, porque o, né? Esse é o kit que eu comentei num vídeo anterior. Tá aí, né? Eu achei que ele vinha montado e não vem mesmo. Não, nenhum kit Não normal. vem, né? Claro que você tem que... Isso aqui, ó, isso aqui é um trabalho. A gente monta na mão. Tem gente que isso aqui é uma coisa assim. Ele não é difícil, não é difícil de quebrar, mas também não é fácil de quebrar, mas também se você se bobear ali é um tapinha de nada pra quebrar o bicho. É um aço muito seco, né? Sim, alta pressão, né? Alta temperatura, né? E tá aí, tá montado. Escolhe agora uma posição que a seta aponte pro volante, né? Isso, vamos ver mais ou menos a camisa, não sei. Vai ser montado estamos nesse lado então ali, a gente vai né? montar aqui, É, seta apontando para o volante. isso. Essa setinha sempre apontando para trás do motor. Aham. E daí, dar para montar... Tem aquele lance, né? Deixar eles mais ou menos 120 graus, né? Que é 120 graus. assim, Aqui, assim e assim. Isso. Pra cima. Que daí ele... Depois que ele se assentar, ele não vai. Então esse de cima fica aqui e o outro fica como se fosse 10 para as 10. Aham. Na posição 10 para as 10. Porque se você colocar 9,15, ele vai se aliar com o furo do pistão, né? Uhum. Não ficaria legal. Então vamos colocar ali tipo 10 para as 10, eu acho que fica legal. É isso aí, né? O procedimento. Foi o que você fez lá no teu motor também, né? Eu sempre faço assim, nunca tive problema. Uhum. Você recomenda passar um óleo, alguma coisa ali? Sim, a gente passa um óleo aqui, daí eu passo aqui na camisa, daí a gente monta, porque senão fica uma lambuzeira também. Essa camisa já vem brunida, né, de fábrica, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui ela tem uma... Que é ali, ó, são esses riscos, né? Riscos cruzados. Olha lá, realmente, ó, tá cruzado, dá pra ver. Esse risco, o pessoal fala, isso aqui é pro motor não queimar óleo, não sei o que não. Esse risco aqui, a finalidade dele é que, como o anel é novo, se não tiver o risco, ele vai criar se for uma superfície lisa, muito lisa, o anel vai ficar travando. Uhum. É como se você o anel vai fazer a função de um rodinho de borracha no vidro. Ele raspa tudo. Ele freia, né? Ele freia. Aí esses riscos aqui é como se fosse é como se você estivesse passando um rodinho de borracha num vidro canelado. Uhum. Ele pula. Ele não vai puxar nada de água, ou seja, é somente pro assento do anel. Porque daí não vai quebrar o anel. Porque como o anel é novo, ele não sofreu aquecimento, dilatação, aquele negócio todo. Não criou a trilha dele, né? Ele não criou o caminho dele, o assento dele, né? E também como é que posso dizer? Ele tá muito justo, né? Tá dentro das tolerâncias. Isso aqui, ó, uma folga. Ó, ali ele entra. Mas a folga aqui, como diz, é um cabelo de sapo. Todas as folgas é dilatação, né? Dilatação. Mas também quando o motor tá em temperatura normal de funcionamento, o pistão vai aquecer, a tendência dele é aumentar, vai dilatar. A camisa, ela vai aumentar um pouquinho também com o aquecimento, mas só que, agora eu não vou entrar em detalhes mas eu acho que o aço dilata mais do que o alumínio. Não tem, eu tô falando isso aí por conta e risco, não tem essa informação correta. Mas é uma situação que tem que deixar. Então esse brunimento é para isso. Beleza. Assentamento do pistão. Daí depois que você funciona ali 2.000 km, 3.000 km, o pistão, o cilindro fica lisinho, bonitinho, parece um espelho. O brunimento ele vai desaparecendo. É verdade. E daí a folga vai aumentando e
e não tem perigo de quebrar. E você tem uma ferramenta aqui, alguma coisa para facilitar, né? Eu lembro da cinta, né? Para montar, né? Isso. Essa aí é uma ferramenta antiga, né? Pelo jeito, né? É uma ferramenta da Raven, né? Uhum. Ela é especial para o Fusca, que seria 85,5 Fusca 1600, né? Uhum. Então, a gente vai usar ela aqui no... Para comprimir, né? Se não... Depende se não der, vamos ver. Na verdade, você tem que colocar, pelo que eu imagino, você tem que abraçar os anéis, depois pegar o tubinho, aquele que é espécie de cabo e... Isso. Essa eu não conhecia. Essa realmente eu não conhecia. A gente usa cinta, né? Mas uhum. ela vai fazer a função do cilindro, né? Uhum. Eu já estou acostumado a colocar 100, olha aí, ó. Ah, olha só. Interessante. Ela abraça o... Pera aí. Aí, ó. Ah, joia. Abraça o pistão. Aham. Aí a gente... Quer botar um óleo ali ou não há necessidade? Pode colocar depois, pode colocar depois, não tem problema. Certo. Aí... Aham. Pera aí. Vê se ele apertou 100% aí. É uma peça antiga também, né? Às vezes tá com um pouco... Qualquer coisa, essa parte vazada ali, qualquer coisa, não sei. Não tá... Não tá 100%? Não tá 100%. Qualquer coisa a gente volta pra cinta, então. Se não der segurança... Fala bem a verdade, eu prefiro colocar na mão. Eu já tô... O problema é cortar o dedo ali, né? Mas a gente dá um jeitinho aqui. É que daí eu já vou colocando devagarinho, aperto e... Claro, é um pouco mais difícil, mas você também tá cuidando, né? Certinho da posição dos anéis, né? Então tá, a gente já vai terminar, daqui a pouco mostra tudo feito aí. Bom, pessoal, então vocês estão olhando aqui para o resultado da primeira etapa do fechamento do nosso bloco, certo? Vocês estão olhando aqui para o resultado de um trabalho muito criterioso e muito profissional, mas que eu não posso dizer que foi meu, certo? Trabalho fruto aí da grande ajuda e parceria do meu amigo Josué Amati, né? A quem eu faço questão de agradecer publicamente aí, beleza, José? Muito obrigado. A tua parceria tem sido fundamental para me ensinar, me ajudar aí ao longo desses anos que eu estou envolvido aqui com os Volkswagen, certo? Bom, pessoal, o que eu posso dizer? Foi muito difícil chegar até aqui, eu considero que foi muito difícil, né? Porque eu sofri de uma síndrome que eu chamo de efeito faculdade, entre aspas, que é o quê? Você pesquisa, você lê, você estuda muita coisa a respeito de um tema que você quer se aprofundar, mas não necessariamente você vai conseguir chegar no resultado final de uma maneira imediata, ou logo de início, certo? Montar um motor como esse aqui, né, nesse estado parcial intermediário que vocês estão vendo, não deixa de ser uma ciência, certo? Mas a ciência, né, por quê? Porque exige pesquisa, método e a obtenção do resultado. Esses três fatores configuram uma ciência, né? Mas acontece que na prática você não consegue os resultados aqui de imediato. Então nós sofremos bastante aqui com alguns detalhezinhos, né? Que eu acredito que nessa altura em que o meu canal não é patrocinado, nada, eu estou fazendo isso aqui com recursos próprios, né? Investindo tempo, dinheiro próprio, eu posso até ter uma opinião bastante isenta aqui, né? Nós tivemos problemas com peças, né? E é isso que eu gostaria de falar, né? Algumas peças que eu acreditei que não dariam problema, acabaram dando uma certa dor de cabeça aqui na hora de montar, né? Especialmente o comando de válvula, certo? Que não era um comando original, era um comando reposição. Infelizmente é uma das únicas marcas que fabrica hoje para o mercado, né? Vocês viram? E ele parece que tinha um acabamento, vamos dizer assim, não perfeito, né? Um acabamento um pouco mais grosseiro do que seria de se esperar numa peça técnica, né? O que acabou dificultando aqui a acomodação, a conformação dele no lugar. Por mais que a medida estivesse certa, o bloco estivesse em ótimas condições, né? O comando atrapalhou um pouquinho, nós tivemos que fazer alguns desbastes, ou seja, isso é aquilo que foge um pouco da ciência, você tem que fazer uma improvisação prática, né? E as bronzinas de comando também não foram muito legais, né? Não ajudaram muita gente nessa parte, né? Também tivemos que dar uma pequena ajeitada nela, né? E isso aqui dificultou um pouco o fechamento do bloco, né? A gente pegou e testou várias vezes antes de fechar em definitivo e percebemos que o comando estava prendendo um pouco, né? Então, assim, resolvido isso de forma meio prática, eu vou deixar assim, porque agora o motor está bem colocado,
Nós paramos aqui na montagem dos kits, né, que são cilindros, né. Depois eu fiz sozinho a colocação dos cabeçotes e da bomba de óleo aqui, que eu posso depois, bomba de óleo eu posso comentar num próximo vídeo, né, alguns pormenores, certo? O dia que nós montamos esse motor também estava bastante frio, né, estava cerca de 10 graus temperatura ambiente, então assim, vocês viram que demorou para conformar a engrenagem do virabrequim, né, demorou para ela dilatar, para entrar no lugar, isso tudo atrapalhou um pouquinho, né. Querendo ou não, atrapalha o frio ambiente, atrapalha até um pouco o raciocínio, a agilidade manual e mental das pessoas, né? Para quem não sabe, para quem for estrangeiro, estiver assistindo meu vídeo, depois vai ler aqui nas legendas, eu vou explicar isso, vou traduzir em inglês aqui para que o mundo todo saiba, né? O Brasil é um país muito diverso, né? Então nós temos clima desde o tropical até o clima praticamente alpino, né? E aqui no sul do Brasil, onde nós estamos, é um clima de montanha. No inverno faz frio. E isso atrapalha um pouquinho. Mas tudo bem, detalhes à parte aqui, eu estou me atrapalhando um pouco, né? Falta agora aqui eu montar o volante do motor, certo? Eu tenho aqui o torquímetro para apertar. Eu tenho toda a literatura aqui, como vocês estão vendo, ó, manual de oficina da Volkswagen, livro Conheça Seu Volkswagen, certo? Ou seja, por falta de informação a gente não passa apuro aqui. Porém, falta sim essa destreza técnica que ao longo desses anos todos, em alguns setores do motor eu não consegui aprimorar, certo? Eu acredito que, não querendo ser prepotente nem nada, mas eu acredito que para algumas manutenções básicas eu já estou bastante à vontade, né? Tanto que é assim que eu mantenho a minha outra Brasa, 79, né? Porém, um trabalho desse aqui ele é de uma magnitude superior. Eu ainda não estou 100% preparado para fazer isso sozinho, 100% como eu gostaria. Porém, fiz toda a supervisão que eu poderia fazer, né? E esse é um conhecimento que, vamos dizer assim, a gente mesmo que visualmente observando, a gente pode aplicar depois na prática. A gente pode saber se algo está sendo feito errado, né? É claro que o meu amigo Josué, pelo amplo conhecimento e pelo maior tempo que ele tem lidando com isso, ainda que de forma autodidata, mas isso é louvável, né? Ainda que de forma autodidata, pelo maior tempo que ele tem em relação a mim, ele já desenvolveu maior experiência, né? Então ele sabe os pormenores que podem atrapalhar ou não. Tanto que ele conseguiu aqui com bastante habilidade resolver os pequenos problemas aqui. E o motor se apresenta muito bom, tá? Muito bom, ele está muito justo, especialmente com kits e anéis novos, bomba de óleo nova e tudo mais, né? Ele promete ficar um motor muito bom. Outro probleminha que nós tivemos, mas esse talvez tenha sido culpa minha, particularmente, o distribuidor aqui, nós optamos por não colocar ele no lugar. E isso implica em que o pinhão poderia ficar na posição certa. Eu falei tanto da posição do pinhão, né? Nós botamos o pinhão, introduzimos o pinhão na posição certa, a posição de marca da polia aqui, certo? Ponto morto superior do cilindro número 1. E ainda assim a gente acabou padecendo aqui da perda dessa posição, né? Quando o motor estava totalmente fechado, quando eu terminei de colocar os cabeçotes, capas de tucha aqui embaixo, pintadas inclusive, se vocês puderem ver, né? Quando eu terminei aqui de fechar esse bloco, eu percebi que o pinhão correu da posição. Foi muito difícil tirar ele do lugar sem danificar aqui a engrenagem de bronze. Eu levei algumas horas aqui, tá? Mas esse é o critério, o cuidado que eu faria, não só porque eu estou fazendo esse motor para mim, faria também profissionalmente, se eu me deparasse com um problema numa oficina ou no carro de algum eventual cliente, certo? Consegui tirar e remontei ele aqui como manda a posição. Então agora o distribuidor está na posição certa, cápsula de avanço para lá, certo? A marca aqui, eu nem fiz questão de rodar muito o motor, mas a marca está aqui, ó. Até determinei qual é o zero máximo e as marcas de ponto de tempo de ignição, certo? Então é isso, pessoal. Se vocês me perguntarem se eu curti montar esse motor, eu vou ser sincero para vocês, até agora não muito, porque como eu falei, eu gostaria de poder estar fazendo isso aqui sozinho. Mas é aquela história, o conhecimento é uma coisa que se constrói passo a passo, né? E vamos dizer assim, são muito pequenos os passos que eu estou fazendo, talvez com um conhecimento muito grande, né? Um conhecimento que um dia eu espero dominar. Mas não existe esse resultado técnico ou científico sem esse sofrimento, né? Isso aqui, vamos dizer, é a pesquisa, o aprendizado, né? Então é isso, pessoal, tá? Eu não vou falar muito, porque ainda temos bastante trabalho aqui. Vou tentar depois detalhar nos próximos vídeos, né? Mas a parte principal, o fechamento aqui do bloco do motor, o parcial, como se conhece, está realizada, tá certo? E eu acredito que, se tudo der certo, na sequência, esse motor tem tudo para ficar nota 10. Tá joia? Por hoje é só. Muito obrigado pela paciência, pelo prestígio, pelo carinho de vocês, tá?
Não esqueça de dar aquele like para fortalecer esse conteúdo, isso é um grande incentivo para mim. E até a próxima.